Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 21 de junho de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos as perguntas mentais. Vocês vão fazer a sua pergunta objetiva, uma pendência que vocês têm para resolver essa semana, e o baralho cigano vai dar a orientação e depois encerraremos com uma mensagem do Olga. Então vamos lá, vendo primeiro os signos, né? Vamos começar pelos signos, trazendo o ancoramento da linha angelical, em especial de Metatron, e as 9 hierarquias angelicais envolvendo este tarô. Vamos esta semana ver a mensagem dos anjos para todos os signos do zodíaco. Abrindo a mandala astrológica com o tarô. Vamos ver aqui o que tem aí para os signos. O que os anjos conversam aí essa semana com os signos. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos sai uma das cartas de corte do tarô, a carta da justiça, né? Então é um período que os arianos devem pesar. Esta situação que eu estou vivendo, esta pessoa que eu estou convivendo, vale a pena? Se não vale, corta. Tá? Então é uma carta que os arianos têm que ser essa semana mais frio, racionais, zero emoção, mas toda lógica, todo mental, né? E é uma carta de cortar coisas que estão bagunçando, né? De cortar situações que estão desorganizadas, né? E ela é uma carta que oficializa relações. É uma das 4 cartas da moral e ética. E tudo essa semana, arianos, que for importante para vocês, ponha tudo no papel, documente, formalize. Ela é uma carta da justiça, de formalização, de comprovação. Tá? Então, um período de separar o joio do trigo. A palavra-chave da justiça é separação. Separe, corte coisas que realmente bagunçam a vida. Coloque ordem, regras e disciplinas essa semana. Vamos lá agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos, sai a carta do Sol, um dos luminários do tarô, uma das melhores cartas do tarô. Então, taurinos, com o Sol, vocês vão ter mais pique, mais energia, vai clarear situações que não estão boas, né? Então traz aí um período de clarear situações que não estão boas, porque o Sol é a revelação da verdade. No tarô, o Sol é uma carta que fala de amizades. Então vocês vão ver aí com clareza, taurinos, quem são os amigos de verdade, quem vocês podem se aproximar. Então, uma carta que traz esse momento. E o Sol fala de esclarecer situações, né? Pôr luz, colocar as cartas na mesa. E traz uma proteção para os taurinos do sagrado masculino. Então, o Sol traz essa proteção do sagrado masculino, de ver as coisas com clareza e ter energia para resolver, né? E gente apoiando, porque a carta da amizade, a palavra-chave do Sol é cumplicidade. E vamos para o pessoal de Gêmeos.
Vamos para os geminianos. Sai a carta 0 do tarô, a carta do louco. Então o número já vai dar uma dica, geminianos. 0. Começar do zero, começar coisas novas. É uma carta uraniana, tá? É uma carta de Urano. Então é a carta mais original e mais criativa de todo o tarô. Então é trazer a criatividade, a originalidade, ideias mais futuristas. Uma dica para os geminianos é se atualizar, né? Se modernizar. E ela é uma carta de libertação, né? Então, a dica para os geminianos essa semana é se libertar de situações que prendem, amarram, que trazem crises, insatisfações e inseguranças e buscar novos caminhos, caminhar por estradas que nunca caminhou, né? O louco, ele é o buscador, ele é o peregrino, ele é o andarilho, ele anda, ele usa o instinto, ele arrisca. Então uma semana de arriscar, né? De inovar e de se libertar de situações que estão aí prendendo, amarrando, né? E criando aí dificuldades. Trazer uma semana mais alegre, uma semana com mais prazeres. Essa é uma das cartas dos prazeres, do mais leveza, mais alegria. E vamos agora para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos? Sai uma outra carta de corte do tarô, sai a carta número 13 do tarô, a carta da morte. Então, quem tirou aí as cartas de corte até agora? Os arianos, né, com a carta da justiça, e agora os cancerianos com a carta da morte. A morte é uma carta de transição que pede para os cancerianos mudarem o padrão de comportamento para cortarem situações que não estão boas. Então a morte, ela dá a seguinte dica para os cancerianos. É loucura achar que você vai ter sempre o mesmo padrão de comportamento e vai ter um resultado diferente, né? Então qual é a dica para os cancerianos? Mude seu padrão de comportamento para ter um resultado diferente. Se tem alguma coisa que está te incomodando, né, que não está legal, é o momento de você mudar o jeito de falar, o jeito de agir para cortar aquela situação. Então, é uma carta de transição que as coisas dependem de vocês, cancerianos. Olha o número da carta, é um 13. 1 mais 3 dá 4. 4 fala, tem que se centrar, tem que se organizar. Para ter essa estabilidade e essa segurança, tem que limpar, porque as cartas de corte, elas falam de limpeza. Então, para conseguir esse 4, organizar, se centrar, ter segurança e estabilidade, tem que trazer uma mudança radical, tem que limpar as coisas que não estão boas. E as coisas não vão cair do céu, dependem de vocês mudarem o jeito, né? E agora vamos para o pessoal de Leão. Nós vamos agora para os leoninos. Sai a carta da Torre. Então, mais uma carta de corte. Nos arcanos maiores do tarô, existem 3 cartas de corte e saíram todas. Então, saiu a Justiça, né, para os arianos, a Morte para os cancerianos e agora a Torre para os leoninos. A Torre dá uma dica para os leoninos. A Torre fala para ter malemolência, que nem a gente fala, jogo de cintura, tá? Porque essa semana podem acontecer imprevistos. A Torre é a carta do caso fortuito da força maior. Então, se vocês forem muito quadradinhos, muito certinhos, né? A Torre vai falar disso, que vocês têm que ter o jogo de cintura, né? Ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, eu tenho o plano B. Então, a Torre, ela é uma carta de desconstrução, é uma carta de demolição. Então, desconstrua algumas coisas aí que não estão boas.
Essa carta tem outro nome, ela chama a Torre ou a Casa de Deus. Então, olha o nome da carta, a Casa de Deus, vem de cima. Então, não é que você planeja, planejei tudo errado, como eu fui... Não, é o caso fortuito, é a coisa externa. Então, por isso tem que ter esse jogo de cintura e também trabalhar com aceitar que tem coisa que tem que ir embora, trabalhar com aceitação. Essa carta é uma carta de libertação. Então, quem tiram as duas cartas de libertação? Os geminianos tiram o louco, que é uma carta de libertação, e os leoninos tiram a torre, que é uma carta de libertação. Então, é também uma semana de transição, leoninos? Mas que vocês têm que ter esse jogo de cintura para lidar com os imprevistos. As coisas que não estão sólidas, elas caem, né? E aí vocês têm que ter o jogo de cintura. É a história da Torre de Babel, né? Então tem que ter o plano A e o plano B. E vamos para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Sai a carta número 1 do tarô. A carta do mago. O número já vai dar uma dica, né? O mago vai dar uma dica para vocês. O 1 é o primeiro número de toda a sequência na numerologia pitagórica. Então, insira coisas novas, fala de novidades. O mago, virginianos, é uma carta de Mercúrio. Conversar, dialogar. Ela é uma das cartas de comunicação muito forte no tarô. A gente tem duas cartas de comunicação e o mago é uma carta de comunicação, de diálogo, né? E essa carta, ele é o vendedor do baralho. Então, venda o seu peixe, né? O diálogo não é o simples jogar as palavras, é o diálogo com convencimento, né? Então, é a carta do jabá, então faça seu jabá. E essa carta, ela traz equilíbrio. Então, virginianos, se vocês estão vivendo alguma coisa desequilibrada, né? Vocês conseguem equilibrar, porque o mago ele contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. E todas as cartas que têm os 4 elementos naturais equilibram o que está desequilibrado. É uma carta extremamente positiva, que traz uma proteção espiritual, o mago, né? Então, olha o nome da carta, o mago. Então, traz essa proteção espiritual para vocês iniciarem projetos, né? Equilibrarem as coisas. E a principal mensagem para vocês, virginianos, é mostrar as suas habilidades. O mago é uma carta extremamente habilidosa. Venda as suas habilidades, né? E vamos agora para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Sai a carta 12 do tarô, a carta do enforcado. O enforcado, librianos, é o stop do baralho. É dar um tempo. Então é um período de se isolar, é uma carta de isolamento, fazer uma viagem interior, achar as respostas dentro de vocês para ter uma visão diferente das situações que estão pegando, né? Então o enforcado fala assim, aquela situação ruim vai mudar? Não, não vai mudar, vai continuar ruim. É a visão de vocês em cima daquela situação diferente é que vai conseguir mudar a situação, tá? Então pede uma visão diferente disso. As respostas estão dentro de vocês, é uma carta mediúnica de grande intuição, o Deus interior vai estar falando com vocês, mas o enforcado fala que a vida é troca. Se vocês estão numa situação que só vocês sacrificam, tem que sair fora. Então o enforcado pede para isolar as situações que estão pesando, né? Porque qual que é a palavra-chave do enforcado? Estagnação, paralisação, sacrifício. Então não adianta, né? Às vezes ficar lá, bater 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que tem que entrar, né? Então, isolar o que está prendendo, o que está amarrando e que não está indo para frente, né? No ditado popular, né, o enforcado tira o saco de cimento das costas. Então, se isole, faça essa viagem interior, a resposta vai estar dentro de vocês e olhe as situações que não tem troca de um modo diferente para isolar. E vamos para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos, sai a carta da temperança. Escorpianos,
A temperança é uma das cartas das águas, né? O elemento água no esoterismo fala das emoções, dos sentimentos. E a temperança, ela fala para equilibrar as emoções e os sentimentos. Então, qual é a dica? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos, né? Vocês têm que ter essa semana, escorpianos, a paz interior, a tranquilidade interior, para ver realmente nessa semana o que deve continuar e fluir. A palavra-chave da temperança é fluidez, é continuidade, é como se fosse a imagem de um riozinho que flui para o mesmo lugar. Então, ela é uma carta que as coisas se equilibram, né? É uma carta que traz equilíbrio para as coisas que estão desequilibradas e os projetos que se iniciam continuam. Então, a temperança, ela é uma carta alquímica que traz uma transformação benéfica que equilibra o que está desequilibrado. E é uma carta que tem tendência de acordos na parte emocional, uma carta que fala de acordos, é uma carta que traz uma proteção de anjo, então traz uma proteção angelical para vocês manterem a paz e continuarem os seus projetos. Então, uma carta extremamente positiva porque os anjos trazem esse equilíbrio, né? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Traz essa tranquilidade para continuar tocando as coisas aí. E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Sai a carta número 2 do tarô. A carta da papisa ou a grã sacerdotisa. Então, é uma sacerdotisa. Então, traz proteção para vocês, né? Assim como o mago lá, né, para os virginianos, o mago para os virginianos trazem proteção, a sacerdotisa para os sagitarianos também trazem proteção, porque são cartas espirituais, né? O mago, a sacerdotisa. Então, os sagitarianos com a papisa traz uma grande intuição e é uma carta de fertilidade para planejar coisas novas. A papisa, sempre na parte prática, o aconselhamento é esse. Planejamento através do novo, pegar um papel, fazer um rascunho e planejar novos projetos. E a papisa não é carta de comunicação, né? É uma carta quieta, não comente com as pessoas seus projetos, não fale com as pessoas os seus projetos. Então, é uma carta dos segredos. A papisa, ela é regida pela lua, né? Então, uma regência lunar é uma regência de ficar quieto, introspectivo, né? E a papisa, ela é estudiosa do baralho. Então, tá bom para comprar livro, né? Tá bom para fazer curso. Na parte prática da vida, se ela é uma estudiosa, é uma carta analítica, né? Então, analise as pessoas, analise as situações, né? Uma carta mais reservada. E, por falar em reservada, a papisa, ela é muito seletiva, tanto com situações como com pessoas, né? Eu sempre falo aqui brincando, mas é verdade, não é qualquer um que entra na rodinha da papisa, não. Ela seleciona. Então, qual é a dica para vocês? Estudem, analisem, fiquem mais quietinhos, vai ter uma proteção espiritual e selecione as situações, né? Analise as situações e veja o que é melhor. Então, traz a fertilidade para começar coisas novas. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Nós vamos para os capricornianos. Sai a carta do eremita, ou o ermitão, né? O eremita é uma carta de essência do passado. Nós temos 3 de essência do passado. E o eremita é uma carta de essência do passado. Então, ele pede uma reflexão para vocês irem para o passado. Então, da onde eu vim, né? Aonde eu estou hoje e para onde eu quero ir, né? E com sabedoria e fechando os ciclos. A palavra-chave do eremita é sabedoria. Então, devagarzinho, passo a passo, um passinho depois do outro, sem atropelar, vai fechando os assuntos e indo com sabedoria para onde vocês querem. Essa carta é uma carta de Saturno e cai para Capricórnio, que é Saturno. Cai domiciliada, né? Uma carta de Saturno na casa de Saturno. Então, essa semana as coisas podem demorar,
as coisas podem atrasar, então tem que ir devagarzinho com sabedoria. Na realidade, quem é o eremita no tarô? Ele representa no tarô toda a nossa experiência de vida, tudo que a gente aprendeu, vivenciou. Então é para pegar essa semana, essa experiência de vida, o passado, né? E realmente fechar algumas situações, né? E aqui vamos agora para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos. Os aquarianos sai a carta do diabo, né, aquarianos? Então, os aquarianos, tirando a carta do diabo, tem que tomar cuidado com as tentações, tá? O diabo é a carta das tentações. Aquela coisa parece ser tão boa, mas não é boa, né? Então, é a ilusão, a fantasia. O diabo é a armadilha, né? A palavra-chave do diabo é qual? Traição. Então, é uma semana para fazer banhos, ter contato com a parte espiritual. Sempre que sai o diabo, eu aconselho o arcanjo Miguel, que tem o diabo no pé, ele está com o pé em cima da cabeça do diabo, né? Então, eu aconselho a fazer a limpeza espiritual para não cair nas tentações. E cuidado com excessos. O diabo, ele é yang demais, é a carta dos infernos, então cuidado com excessos, porque o diabo, ele fala de ilicitudes, imoralidades, ilegalidades, né? Então o diabo fala disso, tem que tomar cuidado aí para não ficar preso, é uma carta de prisão, não ficar preso e amarrado a situações negativas. Então vamos voltar. Quais são as duas cartas de prisão? O diabo, que tiram os aquarianos, e o enforcado, que tiram os librianos. Enforcado e diabo são cartas de prisão. Então tem que se libertar. E quais são as duas cartas de estudos, né, do tarô? Os capricornianos, que tiram o eremita, né, estudar. O eremita é o estudioso do tarô. E os sagitarianos, né, os sagitarianos tiram a papisa. Então, o sagitário com papisa e o eremita aqui, né, com os capricornianos, tá bom para comprar livro, fazer curso, né? São estudiosos, né? E tanto o capricorniano como os sagitarianos estudar as situações e analisar. E cuidado com as prisões aí, tá, aquarianos? Com a carta do diabo, cuidado com excessos, cuidado com pessoas, faça a sua limpeza espiritual e pé no chão, né? Os aquarianos com o diabo, aquela situação parece, mas não, super master, blaster, nossa, é uma situação maravilhosa, mas não tem pé, não tem fundamento, não tem base, não entra, tá? E vamos para o último signo da roda zodiacal, vamos para peixes, vamos para os piscianos, sai a carta do julgamento, né? Então, o julgamento, o próprio nome fala, né, piscianos? Um momento que vocês vão resolver as coisas. O juiz vai proferir um julgamento. Ele vai decidir aquilo, né? O julgamento é decisão. Então, fala de resolver coisas do passado. Assim como o eremita tira o capricorniano, os piscianos tirando o julgamento é carta do passado. Então, eremita, julgamento, é tudo carta do passado, tá? Então, é um período que situações do passado vêm à tona para serem resolvidas, principalmente situações de família, porque o julgamento é uma das cartas do tarô de família, e ele é uma carta de comunicação. Então, quem tiram as duas cartas de comunicação? Os piscianos e quem mais? Os virginianos. Os virginianos, olha o eixo, hein? Eixo 6 e 12, tá? Eixo astrológico 6 e 12. Virgem com o mago, certo? Comunicação, mostrar suas habilidades, vender seu peixe. E casa 12 ali, que é peixes, com julgamento. Por que essa carta, piscianos, é a carta da comunicação? Porque é a carta de Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel é um arcanjo mercuriano, é um arcanjo mensageiro, é o arcanjo das boas novas, né? Então, várias passagens bíblicas tem ele mandando mensagens, né? Falando com Maria,
Então, várias passagens bíblicas aparece o arcanjo Gabriel trazendo a mensagem. Ele é o recadeiro, ele é o mensageiro, né? Então traz inspiração, é uma carta melhor, é uma carta que o arcanjo Gabriel fala assim, olha, eu vou te dar inspiração, é uma carta mediúnica para você falar, mas você tem que trazer aquele assunto do passado e colocar os pingos nos is, tá? Então é uma carta de cobrança. O arcanjo Gabriel fala, eu te ajudo, mas se mexe. Então traz esse momento de inspiração e de resolver coisas do passado. Aqueles assuntos mal resolvidos tem que trazer e resolver as situações, tá? Porque aí melhora. Qual é a palavra-chave de julgamento? Recompensa, colheita, merecimento, né? Então é uma carta que fala disso, de melhora, desde que você traga o assunto e põe um ponto final. O julgamento é colocar os pingos nos is. Agora vamos para os aniversariantes da semana com as runas. Odin trazendo mensagem para os aniversariantes da semana. Vamos lá. Sai a runa da necessidade, é uma runa de gelo, tá? A imagem, o caractere parece uma cruz toda tortinha, então às vezes a gente tem que virar as costas para algumas coisas. A gente tem que escolher as batalhas da nossa vida, né? Então às vezes não vale a pena. E também é uma semana aí, né, aniversariantes, que vocês vão lidar aí, os aniversariantes dessa semana, com imprevistos, tá? Então é uma semana que traz imprevistos e traz as coisas assim, às vezes é uma coisa que você quer resolver, mas é uma muralha, né? Então a runa da necessidade, que a imagem é uma cruz ainda toda tortinha, ela fala, às vezes não vale a pena entrar na batalha, tá? Acenda velas também, porque é uma runa de gelo, então acenda velas, tenha contato com o sol, né? Porque traz uma energia que descongela coisas que estão aí congeladas. E vamos para a pergunta mental? Mentalize bem firme aí o que vocês querem saber, uma questão bem objetiva, tá? Uma coisa que vocês vão resolver essa semana. Vamos ver o que o baralho cigano traz? O buquê, gente, é um sim bem redondo, porque o buquê é a vitória com celebração, é a conquista, é a vitória com a festa, com a celebração, com a comemoração. Então, é um 9, então vocês fecham isso, uma carta de Vênus, né? É uma carta de grupo, é uma carta de vitória, é uma carta de presente. Então, é uma carta que fala que união, fala de presentes e Vênus trazendo os prazeres. Então, é um sim, vocês vão conseguir comemorar, vão conseguir a vitória. O buquê é extremamente positivo e tudo que a gente abre tem que fechar, né? Então, nós vamos fechar com Oga. Vendo a árvore aí do deus celta Ogma. Vamos fechar com Oga. Sai a árvore número 3, a árvore do amieio. Ele fala que essa semana vocês vão ter como um escudo de proteção para chegar para a vitória. O amieiro é uma árvore de proteção. E por que escudo, né? Porque do amieiro os celtas tiravam a madeira do amieiro para fazer escudos para ir para a guerra. Então o amieiro fala, não ataca, se defenda, porque vocês têm um escudo espiritual de proteção para chegar até a vitória. Então o amieiro traz a proteção para vocês chegarem lá. E para uma consulta mais completa, né, eu uso tarô, baralho cigano, runas, Oga na consulta. Então eu uso uma consulta completa, limpeza espiritual, numerologia e cursos. O atendimento tem que ser marcado pelo 11 9 87 88 6000, tá? Cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e numerologia é nesse número, 11 9 87 88 6000. E as redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Instagram, a gente posta diariamente, logo cedo, o aspecto astrológico do dia a dia, e o calendário espiritual. Então você vai estar conectado logo cedo com a espiritualidade daquele dia e a astrologia daquele dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais. Entre lá para ficar conectado com a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.